pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cauane Tomás de Souza, sejam bem-vindos à quarta temporada do Linguística Funcional Integra. Eu sou bolsista de PIBIC, da professora doutora Nádia Prata, que está coordenando todo esse projeto. E hoje vamos entrevistar a doutora Natália Pereira de Souza Martins. Seja muito bem-vinda, professora Natália. Muito obrigada, Cauane, pelo espaço, pela oportunidade e também muito obrigada, professora Nádia. Pronto. Então, assim, a doutora Natália, como eu já falei, né, ela é doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, pelo campus de São José do Rio Preto. Realizou durante o doutorado estágio no exterior, na Universiteit van Amsterdam, nos Países Baixos, no período de março a julho de 2023. É mestre em estudos linguísticos também pela Unesp e graduada em licenciatura em letras português e inglês, pela mesma instituição em 2018. Tem interesse na linha de descrição e análise funcional de língua falada e escrita. Mais uma vez, bem-vinda, professora. Eu agradeço muito por ter aceitado o convite. Vamos aqui começar a nossa discussão, que eu tenho certeza de que vai ser muito proveitosa. Obrigada. Professora, você recentemente defendeu seu doutorado, cuja tese se intitula A Ordenação de Modificadores e Argumentos à Direita do Núcleo do Sintagma Nominal do Português Brasileiro. Você poderia falar um pouco sobre esse fenômeno analisado, dando exemplos e trazendo um panorama do seu estudo e destrinchando todo esse nome da sua tese para quem não conhece? Sim, claro, com certeza. Bom, a minha tese, como já dito, como já exposto, se intitula Ordenação de Modificadores e Argumentos à Direita do Núcleo do Sintagma Nominal no Português Brasileiro. Essa tese foi recém-defendida, né? Foi defendida no dia 22 de julho de 2024. Então, a gente pode dizer que ainda é um trabalho bem recente na área, tá? De modo geral, a minha tese consiste em analisar a ordem de palavras ou de constituintes no interior do sintagma nominal. É comum nós encontrarmos uma abundância de estudos sobre ordem de palavras ou de constituintes no interior da oração, especialmente com relação à posição do sujeito, do verbo, do objeto, por exemplo. No caso da minha pesquisa, a investigação tem como enfoque a maneira como são ordenados os elementos pertencentes ao sintagma nominal, especialmente aqueles elementos que ficam depois do núcleo, entendendo aqui o sintagma nominal como aquele que tem como núcleo, como parte mais importante, um nome, mais tradicionalmente conhecido como substantivo. Esses elementos que podem ser ordenados de diferentes maneiras, eles podem tanto ser modificadores, como em a menina bonita, em que bonita modifica, traz informação adicional a respeito de menina, como também podem ser complementos, ou que nós chamamos de argumentos, como em medo de barata, em que de barata complementa a ideia de medo, já que quem tem medo de alguma coisa. Então, de forma simples, o meu trabalho foi investigar como um ou mais modificadores ou complementos tendem a ser ordenados após o núcleo substantivo. E qual é a principal motivação por trás da ordem tida como preferida ou esperada para o português brasileiro? Porque cada língua vai ter, né, uma ordem esperada, uma ordem prototípica. Para deixar tudo mais claro, eu vou propor um exemplo aqui para os nossos ouvintes, né? A gente pode se perguntar o que soaria mais natural. Por exemplo, um vaso de flor colorido ou um vaso colorido de flor. Veja que nós temos aqui duas ordenações distintas. Nós temos, então, um núcleo substantivo, o vaso, e após ele nós temos dois modificadores que apresentam informações adicionais sobre ele. O de flor, que especifica o tipo de vaso, ele é um vaso de flor, não de outro tipo, e nós temos o colorido, que vai atribuir uma qualidade a esse mesmo vaso. Nós ainda poderíamos ter informações sobre a localização desse vaso, o que vai tornando a ordenação cada vez mais complexa. Então, por exemplo, um vaso de flor colorido no canto da sala de flor colorido.
Ou ainda, um vaso colorido no canto da sala de flor. Perceba que existem diferentes possibilidades de ordenação e nenhuma delas parece ser desmotivada. Em outras palavras, diferentes ordenações, na maioria das vezes, são empregadas em contextos diferentes, com efeitos de sentido diferentes. Nesse exemplo, eu utilizei apenas modificadores, mas também podem ser combinados complementos entre si, ou ainda complementos combinados com modificadores. Vejamos um exemplo. O que poderia soar mais natural para um falante de português brasileiro? Um pedaço grande de bolo ou um pedaço de bolo grande? Nesse caso, nós temos um modificador, que é o grande, que indica o tamanho desse bolo, traz uma informação acessória, adicional sobre o bolo. E nós temos o de bolo, que é complemento, já que um pedaço é sempre um pedaço de alguma coisa. E então, como saber qual é a ordem esperada? Qual é a ordem preferida do português brasileiro? Em quais contextos cada uma dessas ordens tende a ocorrer e por quê? A resposta para essas perguntas faz parte dos resultados da minha tese, que nós vamos ver em breve aqui nessa entrevista. Nossa, que interessante. Eu gostei muito. Então, tipo assim, basicamente, existe uma ordem que a gente fala, né? Aquela frase, né? De que nada na língua é por acaso, mas também, tipo, se a gente subverter essa ordem, também tudo certo, né? Nossa, tipo, que legal. Sim. Aí, assim, a próxima pergunta. O que foi que motivou, né, a escolha temática relacionada à ordem dos constituintes e de sintagma nominal? Então, hoje eu estou falando um pouquinho da minha tese de doutorado, né, recém-defendida, mas o que motivou a escolha desse tema foi o resultado da minha dissertação de mestrado, intitulada Motivações Funcionais da Descontinuidade Sintagmática. Como vocês podem ver pela palavra sintagmática, eu também estudei o sintagma nominal no meu mestrado, mas eu tinha um outro objetivo, que era analisar contextos em que ocorria descontinuidade, fenômeno em que estruturas que não pertencem ao sintagma nominal interferem ou intervêm de alguma forma em sua estrutura, o que faz com que ele seja descontínuo. Tá? Como um dos resultados do mestrado, eu constatei que essa interferência de elementos de fora do sintagma nominal, ela ocorria mais frequentemente após o núcleo substantivo, na porção que a gente chama de pós-nuclear, que seria uma posição propícia para o aparecimento de diferentes elementos intervenientes, graças, né, nós concluímos, graças a uma menor rigidez na ordem de constituintes nessa região do sintagma nominal. Então, após o núcleo, era uma região mais propícia para ser interrompida por elementos intervenientes. Investigando, então, as diferentes configurações de sintagmas nominais na porção pós-nuclear para analisar a descontinuidade, que era o meu objetivo, eu senti uma certa dificuldade de definir qual era a ordem esperada que os elementos deveriam aparecer, para só então poder dizer qual era a inesperada, a ordem não preferida, que dava então origem à descontinuidade. Bom, como já não fazia parte do meu escopo de estudo do mestrado, eu propus então que esse fosse o objeto de estudo do meu futuro trabalho, que então culminou na minha tese de doutorado. E aí com um novo objetivo, estudar qual seria a ordem esperada dos elementos pós-nucleares do sintagma nominal, especificamente no português brasileiro, investigando também a motivação do surgimento de combinações não tão esperadas assim, o que implica olhar para todos os dados, né? Aquilo que a gente entende como ordem preferida, mas também olhar para a ordem não preferida. E aí nós contabilizamos o que ocorria com mais frequência e nós tentamos entender o porquê da escolha dos falantes. E essa é uma parte importante do trabalho. Eu falei falantes, né? Então, isso indica que eu investiguei a modalidade falada da língua portuguesa, mais especificamente a que é falada no interior do estado de São Paulo, aqui na região de São José do Rio Preto. E como isso foi feito, né? Falar um pouquinho da minha metodologia, já pegando esse gancho. Eu realizei a leitura das transcrições de entrevistas faladas do banco de dados Iboruna,
que é um corpus coletado e documentado por pesquisadores aqui mesmo da Unesp de São José do Rio Preto. Então, eu extraía dessas transcrições as ocorrências em que um sintagma nominal apresentava mais de um elemento após o núcleo substantivo, para que eu pudesse depois analisar a natureza de cada um desses elementos e em quais contextos cada tipo de modificador aparecia. Se ele aparecia antes ou depois de um certo tipo de modificador, e assim a gente ia sistematizando os dados. Mas, né, voltando à pergunta, a escolha do tema em si foi fruto dos resultados obtidos na pesquisa de mestrado, e a partir daí vieram os desdobramentos que nos levaram ao tema do doutorado, aqui abordado hoje. Entendi. Agora, pegando o gancho, né, já que a senhora falou um pouquinho, né, da metodologia, eu fiquei curiosa. Quantas foram as entrevistas, as frases assim, que a senhora analisou? Agora eu fiquei curiosa nesse corpus. 151 entrevistas no Iboruna, e eu li todas, eu tinha que ler todas, porque o sintagma nominal ele pode ter diferentes itens lexicais compondo ele, né? E no meu corpus, na minha amostra, eu tinha quase 900 exemplos de um sintagma nominal com pelo menos 2 elementos depois do núcleo. Cara, bem pouquinha coisa, né, para analisar. Pois, Nossa, deu quase nossa, 900. caramba, nossa, estou muito impressionada. Gente, valorizem os pesquisadores brasileiros, viu, porque não é fácil analisar quase 900, meu Deus do céu. Muito Mas trabalho. eu imagino, eu imagino. Mas eu vou pular agora para a próxima pergunta. Que a senhora analisou majoritariamente o português brasileiro falado, como a senhora falou. E quais são os desafios que você encontrou ao lidar com essa modalidade da língua? Ainda mais por analisar um fenômeno tão complexo como a ordem de constituintes. Sim, bom, para responder essa pergunta, eu preciso primeiro contextualizar um pouquinho, passando pelas minhas hipóteses, ou por algumas das minhas hipóteses aqui da tese de doutorado, tá? Então, em primeiro lugar, a hipótese central, principal do trabalho, é de que a ordem esperada ou preferida para o português brasileiro é motivada semanticamente, ou seja, em outras palavras, o estatuto semântico dos elementos, sejam eles modificadores ou complementos, é que determina em qual posição após o núcleo substantivo eles seriam colocados. Relacionada a essa primeira hipótese, nós temos a segunda, que previa que a ordem não preferida seria motivada por aspectos pragmáticos, morfossintáticos e fonológicos, em oposição à motivação semântica da ordem preferida. Então, em resumo, a preferida é motivada semanticamente, a não preferida por elementos pragmáticos, morfossintáticos e fonológicos. Sendo assim, como uma das minhas hipóteses era que o estatuto pragmático dos elementos poderia influenciar o posicionamento deles com relação ao núcleo substantivo, o corpus escolhido para compor a amostra de dados deveria ser de língua falada, modalidade em que ocorrem com maior frequência fenômenos pragmáticos e discursivos, que são específicos, que são típicos de interações face a face espontâneas entre os falantes. Então, respondendo à pergunta, um dos principais desafios foi analisar essas motivações pragmáticas para a ordem dos elementos, em especial, definir se o fato de uma informação veicular foco, contraste ou ênfase, por exemplo, poderia ou não influenciar uma determinada ordenação. Para isso, muitas vezes foi necessário recorrer às gravações do banco de dados Iboruna para poder realizar a audição das entrevistas transcritas. E assim poder definir melhor se, de fato, um aspecto pragmático estava em jogo, já que a entonação, as hesitações, as outras características da audição da fala, se elas poderiam dar pistas ali de um aspecto pragmático atuante na ordem dos elementos. Outro desafio diz respeito à grande variedade de ocorrências coletadas. Foram quase 900 exemplos do fenômeno estudado, e nesse universo de investigação tão amplo, encontramos uma gama de ocorrências muito diversas, o que desafia um pouco os critérios e as categorias de análise, né? Tentar enquadrar tudo dentro dos mesmos critérios, dentro das mesmas categorias, isso é desafiador. Claro que isso também ocorre em dados da modalidade escrita, nós sabemos disso, é também esperado.
Mas, para mim, compor uma amostra de língua falada é desafiador por essas e por outras razões. Não, depois de 900, aí eu... Ai, ai. E assim, meu Deus, como isso é possível? Ai, ai. Mas aí acabou me surgindo uma dúvida, assim, rapidinho. Só explica um pouco para quem está escutando a gente, que vai estar escutando a gente pela primeira vez, o que são esses aspectos pragmáticos, na verdade, e se realmente eles foram encontrados, se a senhora encontrou uma motivação, se realmente tem a ver, só, enfim. Nos meus critérios, eu elenquei foco, contraste e ênfase, né? São três aspectos pragmáticos que eu investiguei. O foco, eu vou aqui já enviesar um pouco para a nossa teoria, né, para a gramática discursiva funcional. O foco ele é uma função pragmática, de forma bem simples, é quando existe ali o realce de alguma informação, tá? Eu acho que foco, contraste e ênfase, os três vão ser realces que você quer dar para uma determinada informação, e esse realce é pragmático. Então, um exemplo que eu vou te dar, aqui também que eu vou dar para os nossos ouvintes, voltando do nosso exemplo, o vaso de flor colorido, né? Eu queria contrastar esse vaso que é colorido com outros que não são. Então, eu poderia falar, você vai ver uma diferença na minha entonação. Então, Cauane, eu comprei um vaso de flor colorido, não é preto. Então, nesse caso, a gente teria ali o contraste, a gente quer substituir, talvez, a informação de que o vaso era preto e não colorido. Ou, por exemplo, olha, eu estou falando um vaso de flor colorido. E aí eu quero esclarecer, às vezes eu dou uma ênfase no de flor, essa ênfase ela aparece lá no fonológico, eu dou uma entonação diferente. Então, é só um exemplo rápido aqui de como algo pragmático pode influenciar na ordem que a gente posiciona os elementos. Deu para entender? Deu para entender que eu sou suspeita, eu adoro a pragmática. Ai, ai, também acho legal estudar os aspectos pragmáticos. E aí, como a Sarah falou, né, sobre o modelo de análise, né, da gramática discursiva funcional, para os íntimos, a PDF, vou fazer o gancho para a nossa próxima pergunta, que é justamente se adotar se arcabouço teórico foi produtivo para a sua análise, para o seu objeto de estudo, e quais os desafios essa escolha te proporcionou. E também, tipo, se puder explicar também para quem está ouvindo pela primeira vez, assim, de forma bem resumida, o que é esse modelo da gramática discursiva funcional, acho que ia ajudar o pessoal a entender melhor a respeito dessa produtividade no seu trabalho. Claro. Bom, definitivamente, respondendo a primeira parte da pergunta, foi sim muito produtivo adotar o modelo da gramática discursiva funcional, a GDF, né, a sigla que nós falamos bastante, a GDF, foi escrita por Hengeveld e Mackenzie, os autores, né, em 2008, e eu adotei como suporte teórico para pesquisa de doutorado. E, em primeiro lugar, vou fazer aqui algumas contextualizações para que eu possa dizer por que foi produtivo, tá? Em primeiro lugar, a teoria é concebida com o objetivo de descrever potencialmente toda e qualquer língua natural do mundo, sob uma perspectiva funcionalista da linguagem, tá? É um modelo que é organizado em níveis e camadas hierarquicamente relacionados. O modelo tem uma organização descendente de gramática, né, top-down, pois ela se inicia com a intenção comunicativa do falante e se desenvolve até a articulação. Dentro do componente gramatical, da gramática propriamente dito, há 4 níveis de organização linguística, que por sua vez tem uma organização hierarquicamente ordenada em camadas. Então, 4 níveis, cada um desses níveis com as suas respectivas camadas. O primeiro nível mais alto deles é o nível interpessoal, responsável pelas ações linguísticas no processo de interação entre os participantes. Aqui a gente vai ter os aspectos pragmáticos, retóricos, assim por diante. O segundo nível é o representacional, que trata dos aspectos semânticos de uma unidade linguística, sendo por isso responsável pela designação, quando nós evocamos as entidades. O terceiro nível é o morfossintático,
que dá conta dos aspectos estruturais de uma unidade linguística. Aqui nós vamos entrar com a ordem de palavras. Nós estamos vendo a ordem de palavras no nível morfossintático, como essas unidades linguísticas são ordenadas, né, linearmente falando. E o quarto e último nível é o fonológico, que trata de todos os aspectos da codificação, os aspectos estruturais, que não foram abrangidos no morfossintático. Aqui a gente vai ver processos como a prosódia, entonação, etc. Essa organização estruturada em níveis e camadas é adequada para análise do fenômeno em questão, né, a ordem de palavras no sintagma nominal, porque é possível verificar a ordem de palavras no nível morfossintático não isoladamente. Eu não vou ficar só olhando a ordem de palavras. Eu vou olhar a ordem de palavras em conexão com as motivações dos outros níveis. Então, eu vejo ali uma motivação pragmática que está por trás de uma ordenação morfossintática específica, ou do nível semântico ou do nível fonológico. Ao fim da análise, né, não só da minha, mas das análises que são feitas no modelo da GDF, é feito um panorama de como o fenômeno é concebido em todos os níveis da GDF, o que possibilita propor generalizações teóricas consistentes que podem se estender à descrição de outras línguas, em vista da adequação tipológica do modelo. Então, algumas generalizações teóricas, elas podem se aplicar a outras línguas, porque esse é um modelo que tem um potencial tipológico, né, de descrever toda e qualquer língua natural do mundo. Agora, passando aqui para a segunda parte dos desafios que essa escolha me proporcionou, a escolha foi muito acertada, mas os desafios foram principalmente no caso de tratar da linearização morfossintática, é quando cada um dos elementos vai preencher uma posição. E aí tem todo né, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas tem todo um sistema, toda uma ordem de preenchimento dessas posições. E o tema da linearização foi um tema que vem se atualizando nos últimos anos, especialmente no 9º Workshop Internacional da GDF, do qual participei em coautoria com o professor Roberto Gomes Camacho, meu ex-orientador. Esse workshop foi realizado em Graz, em 2023, e eu pude participar com um artigo, né, com um capítulo que agora vai ser um volume que vai ser publicado sobre o tema da linearização. Então, foi desafiador trabalhar com esse tema, em vista das questões ainda não muito bem resolvidas da teoria, algumas das quais ainda permanecem em desenvolvimento, permanece ali em constante atualização, principalmente no workshop que é algo tão recente, né, que foi ano passado. Mas, em modo geral, foi sim muito produtivo, embora desafiador em alguns pontos. Ai, nossa, que legal! Tipo, parabéns pelo capítulo, certo? Eu fico muito feliz. Obrigada. E, tipo, vai ser publicado ano que vem, né? A gente tem essa previsão de publicação para o ano que vem. Olha aí, já fica o gancho, né? Para quem quiser, já corre atrás, que ano que vem vai sair o capítulo da professora Natália. Então, eu fico muito feliz porque, tipo, durante todas as entrevistas dessa temporada, é muito legal ver as contribuições que os pesquisadores brasileiros estão fazendo para o modelo da gramática discursiva funcional. Então, é muito legal tipo, que esse modelo ele vai se atualizando e que mais coisas estão sendo incrementadas à teoria para tornar a pesquisa, né, nesse modelo de uma forma muito melhor, assim, tipo, melhorar, né, o que já foi feito. Então, tipo, é muito legal você pesquisar, é muito legal a ciência por conta disso, de você também acaba dando, né, a sua contribuição e fazer com que aquilo se expanda e cresça muito mais. Sim, está em constante avanço, né? Sim, sim. Eu vou passar agora para a próxima pergunta, certo? E que é a nossa última pergunta. E para finalizar, que resultados da sua tese você gostaria de destacar e quais contribuições seu trabalho pode trazer para a área dos estudos linguísticos? Bom, o principal resultado da minha tese, respondendo, né, às hipóteses que eu apresentei anteriormente,
O principal resultado mostra que a ordem preferida dos elementos após o núcleo substantivo, no português brasileiro, é semanticamente motivada, como previa a nossa hipótese, né? O que quer dizer que o estatuto semântico dos elementos é o que determina que posição eles vão ocupar. Vamos voltar, então, ao exemplo que eu dei no início, tá? Vamos ver se os nossos ouvintes se lembram. Um vaso de flor colorido no canto da sala, ou um vaso colorido de flor no canto da sala, e assim por diante. A ordem preferida do português brasileiro, e entendendo o preferido como mais frequente, como mais natural, né? Não algo fixo, rígido, né? Mas aquela ordem esperada, seria um vaso de flor colorido no canto da sala. Cada um dos modificadores ocupa uma posição por causa do que eles indicam semanticamente. Então, de flor denota o tipo de vaso. Ele classifica o vaso na medida em que impõe ele numa subclasse de tipos de vasos. Ele, portanto, é um classificador. E esse é o tipo de modificador que tende a ficar mais próximo do núcleo substantivo. Já colorido atribui uma qualidade ao vaso e, portanto, é um qualificador. Sua posição esperada é após o classificador. Por fim, nós temos no canto da sala. Ele é um localizador, pois indica a localização. A posição esperada para esse tipo de modificador é após os outros dois tipos de modificadores. Essa categorização dos tipos de modificadores foi baseada no esquema de estruturação do sintagma nominal proposto por Reikhoff, é um autor com uma contribuição muito relevante no estudo tipológico do sintagma nominal em diversas línguas. Então, nós definimos, assim, uma tendência de ordenação para o português brasileiro, pois essa ordem que eu relatei foi a mais frequente e talvez quando eu falei inicialmente esse exemplo, ela tenha sido a que soou mais natural para os ouvidos aqui dos nossos ouvintes. Tendo definido, então, que essa é a ordem preferida, resta falar sobre a não preferida, aquela que subverte, de certa forma, essas posições esperadas que cada um dos tipos de elemento deve ocupar. Em primeiro lugar, a motivação mais frequente para a ocorrência da ordem não preferida é a complexidade morfossintática, isto é, a configuração mais longa ou mais pesada dos elementos. Existe um princípio que se chama princípio de complexidade crescente, que prevê que as estruturas linguísticas têm a tendência de serem ordenadas da menos para mais complexa. Então, por exemplo, um classificador que seja bem longo, entendendo complexidade como mais material linguístico, tá? Então, um classificador que seja bem longo, com bastante material linguístico, ele pode ser posicionado mais ao fim do sintagma nominal em atendimento a esse princípio, mesmo que sua posição esperada, por ele ser um classificador, seja imediatamente após o núcleo. Outra motivação para a ordem não preferida é a ênfase pragmática. O que acontece nesses casos? O falante tem a intenção de destacar ou de dar realce para algum elemento. Então, ele vai inverter, ele vai alterar a ordem dos elementos para criar esse efeito enfático. Perceba que esse é um aspecto pragmático, lá do nível mais alto, que motiva um posicionamento específico dos elementos morfossintáticos. Bom, esses foram os resultados que eu gostaria de destacar. E para finalizar, eu diria que esse trabalho representa uma contribuição tanto para os estudos da ordem de constituintes do sintagma nominal no português brasileiro, por avançar na descrição da língua, né, do português brasileiro, e por constituir possível referência teórica para o tema, e também é uma contribuição quanto para o desenvolvimento da própria teoria adotada, o modelo da GDF, especialmente no que diz respeito ao tema da linearização, que tem sido submetido a revisões recentes. Para quem se interessou pelo tema e gostaria de ter acesso à tese na íntegra, ela está disponível no repositório institucional da Unesp. Bom, e é isso. Espero que tenha sido produtiva a nossa conversa. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de fala e atenção do nosso público e também da nossa entrevistadora Cauane.
Ah, que isso. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Agradeço também a quem tirou um tempinho do seu tempo para estar escutando a gente ou nos assistindo. Então, foi muito produtiva a nossa conversa. Eu gostei muito do seu trabalho, de verdade. Com certeza, Obrigada. daqui a pouco eu vou pegar e vou lá no repositório da Unesp. Fica o convite, né, como a própria professora falou, para quem quiser também se interessou, vá lá. É só buscar. E aí, qualquer dúvida também a senhora vai estar disponível, né? Quem quiser entrar em contato. Claro, Pronto, sim, claro, sempre disponível. pois muito obrigada, professora, tá? Foi muito Obrigada. boa a nossa entrevista. Eu gostaria de fazer um outro convite para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, que é justamente de seguir o grupo de estudos em funcionalismo, que está, assim, que é quem é que coordena, né, de quem esse projeto faz parte, nasceu do grupo de estudos em funcionalismo da Universidade Federal do Ceará, para acompanhar a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, no nosso próprio site. E é isso, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora. Obrigada.